Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou começar uma nova maratona nesse canal. É a maratona, sabe de quê? Da estatística, gente. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aí para que você não perca nenhum dos capítulos dessa nova minissérie, certo? Então, bora lá para nossa aula que vai ser tudo de bom. E aí, gente, como eu falei para vocês, hoje vamos começar a estatística bem devagarzinho, certo? Só noções básicas. E estatística é aquele assunto que está presente no nosso dia a dia. Então, toda hora que a gente abre uma página da internet, que a gente assiste um jornal, que a gente lê uma revista, a gente se depara com uma pesquisa. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de pesquisas que foram feitas e foram apresentadas, certo? Então, tenho aqui, por exemplo, quanto tempo as pessoas vêm gastando em redes sociais em média em âmbito global. E esse assunto, inclusive, me preocupa bastante. Fiz essa pergunta aos meus estudantes e eu peguei gente aqui respondendo que passava 4 horas em redes sociais. Então, minha gente, abre o olho, vamos estudar, hein? Mas olha, percebam que o tempo de 2012 até 2019, né, que as pessoas têm dedicado a redes sociais, ele vem aumentado e vem aumentado consideravelmente, né, gente? Outro assunto que eu trouxe aqui para vocês, que foi apresentado em forma de pesquisa também aqui do IBGE, são as situações das empresas, o ano passado, certo? Em 2020, no pico da nossa pandemia. Então, quantas empresas tinham encerrado definitivamente as atividades? E a gente viu aqui, ó, 17,6%. Triste, né, gente? E aí também outro assunto que está sendo muito debatido é a respeito do nosso problema energético. Então, aqui essa pesquisa ela fala sobre a percepção que as pessoas têm acerca do racionamento de energia. E aqui 55% das pessoas responderam que provavelmente ocorreria racionamento de energia. E aí, pessoal, falamos sobre algumas pesquisas estatísticas, mas afinal de contas, o que é estatística? Então, estatística é a área da matemática que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos para tomada de decisão. Então, veja como o estudo estatístico ele é importante. Então, se você está à frente de alguma empresa, algum cargo de gestão, se você está fazendo um trabalho de pesquisa, então é muito importante que vocês dominem essa ferramenta estatística, porque isso vai auxiliar vocês a tomar uma melhor decisão, para que você não tome uma decisão no escuro e por acaso dê errado, né, gente? Então, a gente quer sempre tomar uma decisão e quer que a decisão seja assertiva. Então, para diminuir a nossa chance de erro, a gente faz aqui um estudo estatístico. E falando em estudo, pesquisa e estatística, quais são as fases da nossa pesquisa estatística? Então, eu coloquei aqui para vocês e vamos pensar aqui num exemplo prático que a gente viveu no nosso campus IFPB Campina Grande. Então, por exemplo, ano passado, em 2020, certo? Quando houve a suspensão das aulas presenciais, e aí ficou o questionamento, vamos adotar a aula remota, não vamos adotar? Então, a gente tinha primeiro um problema, que era saber o quê? Se os nossos alunos, eles possuíam acesso à internet e como era a qualidade desse acesso. Então, isso aqui é a definição de um problema, certo? E aí, qual seria a segunda fase? A definição de procedimentos para resolver o problema. Então, para responder minha pergunta, como é que eu poderia fazer? Então, vamos fazer por ligação, vamos fazer por e-mail, vamos na casa de cada um. Então, isso aí é um planejamento, certo? Como é que vai ser realizado o levantamento, a nossa coleta de dados para responder o nosso problema. Então, depois de feito o planejamento, a gente vai para a coleta de dados, que é exatamente a obtenção dos dados referentes à pesquisa. Quarto passo seria o quê? Apurar esses dados. Então, fiz a coleta de dados, vou agora apurar. Então, eu vou fazer o quê? Um resumo dos dados por meio de agrupamento e contagem. Então, sei lá, chego na conclusão que 70% dos nossos alunos não têm acesso à internet banda larga, por exemplo. Então, eu vou fazer o quê depois? Qual seria o próximo passo? A apresentação dos dados. Então, a apresentação dos dados obtidos na coleta e organização. Então, apresentei. Depois de ter apresentado, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise e interpretação dos dados. Então, diante do que eu obtive como resposta, né, para meu problema, será que valeria a pena eu começar imediatamente as aulas remotas ou a gente teria que se estruturar? Então, tudo isso fez parte, tá, gente, de algumas decisões que foram tomadas no nosso campo. E aí, falando em pesquisa e estatística, né, a gente tem que se familiarizar com alguns termos da estatística. Então, por exemplo, eu tenho aqui população e amostra. O que é cada coisa? Vamos ver, ó, população consiste em todos os elementos, indivíduos, itens ou objetos,
cujas características estão sendo estudadas. Então, por exemplo, nessa ideia que eu falei, né, de ver quantos alunos tinham acesso à internet, então minha população seria o quê? Todos os estudantes matriculados no IFPB Campina Grande. Então, para fazer o levantamento de quem tinha internet ou não, para o início das nossas aulas remotas, eu precisei fazer um estudo aqui de toda a população. Mas nem sempre é necessário a gente estudar toda a população. Às vezes a gente pode pegar uma amostra. Então, imagina agora eu tenho um problema, está chegando perto da eleição, próximo ano, e aí eu quero saber o quê? As intenções de voto. Então, a gente começa a se deparar com aquelas pesquisas e percebam que não são todas as pessoas que vão ser pesquisadas. O que é que os institutos eles fazem? Eles pegam uma amostra, eles pegam uma parcela da população. Então, veja que a figura ficou assim bem intuitiva, né? População, um conjunto maior, a amostra seria o quê? Um subconjunto da minha população. Então, eu coloquei aqui, é uma parcela da população selecionada para fins de estudo. Mas como é que eu seleciono essa minha amostra? Então, eu tenho diversas técnicas de amostragem aqui e eu trouxe para vocês 3. Eu tenho a aleatória, que é composta de elementos retirados ao acaso da população. Então, todo elemento tem a mesma probabilidade de constituir a amostra. Então, coloquei aqui um exemplo. Então, quero saber, fazer uma pesquisa para melhorias a serem feitas no IFPB. Então, sorteia-se 50 alunos para aplicar o questionário. Então, isso daí seria o quê? Uma amostra aleatória. Peguei ali por matrícula, fiz um sorteio, peguei 50, está resolvido o meu problema. O que seria uma amostra sistemática? Quando os elementos da amostra são escolhidos com base num sistema pré-estabelecido. Então, vamos aqui para o exemplo. Esse mesmo questionário seria aplicado apenas aos alunos que residem em Campina Grande. Então, o que foi que eu fiz? Eu já fiz aqui uma restrição, certo? E como é que seria uma amostragem estratificada? Então, a amostra tem todos os elementos de todos os grupos da população. Então, o exemplo, o questionário também seria aplicado aos alunos residentes ao redor da cidade. Então, porque aqui no IFPB Campina Grande a gente tem a particularidade de receber muitos alunos das regiões vizinhas, certo? Então, uma amostragem sistemática, eu ia pegar simplesmente uma pequena parcela da minha população ali, só os alunos que residiam em Campina, por exemplo, só que ela não ia representar toda a minha população. E aí, quando eu pego uma amostra estratificada, para ter representatividade de todos os integrantes da minha população, eu pegaria o quê? Estudantes de Campina Grande, de Soledade, de Queimadas, e por aí vai, das regiões que estão aqui ao redor da nossa cidade. E aí, outros termos estatísticos que a gente vai estudar aqui são as variáveis. E aí, eu tenho 2 tipos de variáveis, certo? Eu tenho a variável qualitativa, que fala de qualidade ou atributo daquilo que está sendo pesquisado, e ela se divide em ordinal, por exemplo, nível de escolaridade, e nominal, por exemplo, região de origem. Também tenho a variável que eu vou chamar aqui de quantitativa, que se refere ao que a dados numéricos, e também divide-se em 2, que seria a discreta, por exemplo, o número de filhos, e contínua, por exemplo, a altura de uma pessoa. E aí agora chegou a nossa hora de praticar. Então, tenho aqui, ó. Identifique as variáveis e classifique-as em qualitativa ordinal ou nominal e quantitativa discreta ou contínua. Então, bora lá. Tem marcas de telefones celulares. Então, tem o quê? Apple, Samsung, Motorola. Essa classificação, ela seria o quê? Uma classificação qualitativa. Como eu não posso colocar uma ordem entre as marcas, então ela seria o quê? Qualitativa, eu vou botar assim, ó, qualitativa nominal. Agora, tamanho de roupa, PMG. Bem, essa daqui é qualitativa também, mas é uma qualitativa ordinal, porque eu posso impor aqui uma ordem, certo? Tipos de vinhos vendidos em supermercados. Bem, tipo de vinho é qualitativa. E qualitativo o quê? Nominal, porque também não posso estabelecer aí uma ordem. Número de livro da biblioteca da escola. Bem, se eu estou falando de número de livro, eu estou falando de quantidade, então seria quantitativa, no caso agora discreta. Vou colocar aqui um D de discreta. Por quê? Porque eu só posso ter, por exemplo, os números naturais aqui, tá, gente? Agora, estatura dos jogadores de futebol. Essa daqui seria o quê? Uma quantitativa, que eu estou falando de quantidade, só que contínua. Preços de carro, também quantitativa contínua. Grau de escolaridade dos funcionários de uma empresa, a gente colocou até no exemplo, não foi? Então, é uma qualitativa ordinal, porque eu posso estabelecer aqui uma ordem, certinho? E aí, vamos para o próximo exemplo. Então, ó,
Para saber o grau de satisfação que os habitantes da Terra do Nunca apresentam em relação ao atual governo, foram entrevistadas 9.500 pessoas. Sabendo que a cidade tem cerca de 80 mil habitantes, identifica a população em amostra. Então, pessoal, a população, que seria a quantidade de moradores da Terra do Nunca, seria 80 mil habitantes. A minha amostra é um subconjunto da minha população. Então, seria o quê? As 9.500 pessoas entrevistadas. Fácil, né? Então, vamos continuar. Agora, eu tenho aqui meu último exemplo, certo? Então, tenho uma pesquisa com nome, sexo, salário, grau de escolaridade e tempo de serviço aqui das pessoas. Identifique as variáveis e classifique-as. Então, eu tenho aqui essa variável sexo, certo? Que seria o quê? Seria uma variável qualitativa nominal, porque eu não posso estabelecer uma ordem. Eu tenho aqui salário, que seria uma variável quantitativa contínua. Tenho grau de escolaridade, que é o quê? É uma qualitativa ordinal, porque eu posso impor aqui uma ordem. E tenho tempo de serviço, que é uma variável qualitativa contínua. Beleza, gente? Então, pelo vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.